13 de maio de 1888. 68.372.640 minutos. 1.139.544 horas. 47.481 dias. 6.783 semanas. 1.560 meses. 130 anos. 13 de maio de 2018. Ao bisavô, envia essa carta. A bisavó, envia essa carta. A criança, ao velho, o adulto, a quem veio, a quem ficou, a lembranças ancestrais, a saudade permanente. Envio essa carta. De maio de 1888. As notícias ainda não chegaram. A mais velha. Todos aqui são atores. Acabei de ouvir isso de um preto mais velho, com quem convivo num desses ambientes claramente hostis. A frase foi objetiva e direcionada. Mas como é da sabedoria de todo preto velho e toda preta velha, uma palavra tem muitos sentidos e um sentido tem muitas palavras. Me veio logo a sensação de que mais uma vez, você, preta velha, aí do Orum, que eu nunca soube o nome, mas com quem converso todo dia, estava tentando me dizer algo a mais. Aí é um palco. Todos somos atores. Todos representamos um papel numa peça que não se sabe quando começou e menos ainda quando vai terminar. De alguns atos, conseguimos descrever o cenário, datar, identificar alguns personagens que nem sempre são os principais. Um desses atos que me vem à mente ao pensar em você foi há apenas 47 mil e tantos dias. Brasil, 13º dia do 5º mês de 1888. Dia em que uma moça colocou seu nome num papel, claramente para representar seu papel, e anunciou que a partir daquele momento, uma parte do elenco estava livre. Mas livre de quê? Nessas conversas contigo, te vejo como parte dessa parte do elenco, de figurino elegante, brilhante e macio, vestidos de negro da cabeça aos pés. Pés que seguiam e seguem até hoje, mesmo sem aqueles adornos grandes e pesados, na direção dessa tal liberdade. O interessante do roteiro é que cada passo de cada pé é, de alguma forma, continuação do passo do pé do que veio antes e já saiu de cena. E ao mesmo tempo,
indicação de caminho para os pés que ainda nem pisaram nesse palco. Não pisaram mesmo? Ou estariam voltando para novos atos após uma pequena pausa? Não conheci sua voz, não me lembro do seu rosto, mas sei que quando canso, são seus pés que me levam para a próxima cena. Me lembro que sou também um elo da corrente, um dos pontos do crochê, que só existe pois você existiu antes. Desistir, seja lá o que isso signifique, não é uma opção. Você, com seus pés descalços, não desistiu. A morte física foi também uma resistência e uma escolha de caminhar ao lado dos que zanzavam, perdidos em seu caminhar. Pés que dançando levaram as mãos para trabalhar e benzer, as costas para apanhar e proteger, a boca para cantar e gritar, os olhos para chorar e agradecer. Hoje, pés calçados, sinto que o meu papel é caminhar e dançar conforme a música sussurrada por você. Débora Andrade, São Paulo, 13 de maio de 2018. A bênção, vó Nonô. Já faz tempo, desde que nos vimos pela última vez. A saudade aperta o coração, mas tenho certeza de que seu descanso foi merecido, e isso me conforta. Lembro com carinho de quando criança ia te visitar. A senhora sempre à beira do fogão, risonha, fazendo seus quitutes, tomando café, puxando seu fumo e ralhando com os netos, que eram muitos. Um corre-corre de criança pela casa. Eu achava engraçado quando a senhora, toda confusa, falava o nome de todos os netos, menos do qual queria realmente chamar. Eu adorava tudo isso. Mas o que realmente eu gostava era de ouvir suas histórias de infância. Talvez isso já fosse uma manifestação da minha veia literária. Muitas dessas histórias estão frescas na minha memória. E hoje, que não sou mais criança, elas muito me entristecem. Lembro que a senhora nasceu em Minas Gerais e que tinha somente um irmão. A Bisa veio embora para São Paulo e deixou vocês morando na casa de uma família de bem. A senhora me contou que trabalhou como gente grande, desde muito pequena. Cuidava de uma casa enorme em troca de comida e moradia. Sua patroa era muito severa e praticava castigos como te deixar sem comer. Te batia com uma vara de marmelo. E lembro-me de ter contado que quando a senhora começou a gostar de um rapaz, ela passou pimenta em suas partes íntimas. Eu pensava, se gente de bem faz isso, o que fazem as pessoas más? Via tudo como um daqueles contos de fada, com uma bruxa madrasta. Mas infelizmente, essa foi uma mais dura realidade que a senhora enfrentou desde muito jovem. Assim como a senhora, seu irmão também trabalhava muito e tinha os mesmos tratamentos desumanos. Lembro de ver seus olhos marejados ao relatar quando seu irmão pegou lepra. Ele ficou isolado em um porão da casa. A senhora, por amor fraterno, tentava cuidar dele, mas era proibida pela patroa. Ela te ameaçava que se chegasse perto dele, ficaria enjaulada lá com ele. A senhora me contou que colocava comida em uma latinha de goiabada e empurrava com um cabo de vassoura para dentro do porão e colocava um jarro de água na entrada. Assim, seu irmão foi tratado como um animal e definhou sem cuidados médicos. Mas a crueldade não terminou aí. Seu irmão não pôde ser enterrado no cemitério principal da cidade, aonde os brancos eram enterrados, para evitar contaminação, como se o defunto pegasse lepra.
Então, ele foi enterrado em um cemitério fora da cidade, destinado a indigentes. Com a morte de seu irmão e com a maioridade, a senhora fugiu e veio para São Paulo encontrar com a Bisa. Casou-se e constituiu família. Eu fico pensando que a senhora nasceu em 1929 e que nessa época fazia pouco mais de 40 anos que a escravidão tinha sido abolida do Brasil. Um tempo muito recente para uma cultura fortemente escravocrata. Por isso, mesmo sendo liberta, a senhora e seu irmão foram tratados como escravizados. Passados 130 anos da abolição, muita coisa mudou, mas muita coisa ainda permanece intacta, principalmente nos rincões desse país, onde a lei da bala ainda impera. Apesar dos direitos garantidos, a escravidão é sempre uma sombra na vida da população negra. É claro que as práticas se refinaram. Não vemos mais senzalas e pelourinhos, mas a população negra ainda é oprimida, estigmatizada, excluída dos espaços de poder e de decisão. Ainda são relegadas à subnutrição, ao esgoto a céu aberto, ao alcoolismo e à drogadição. Vimos isso em nossa própria família. As situações que a senhora vivenciou com o vô Inácio e com uma família numerosa para sustentar. Meu pai sempre fala sobre a fome e as dificuldades que passaram. Eu não conheci a fome e me emociono e te agradeço por isso. Conseguimos avanços, poucos se considerarmos os séculos de escravidão. Eu defendo que da mesma forma que tivemos 500 anos de escravidão, o Estado nos deve 500 anos de políticas afirmativas, de reparação histórica. Mas isso, infelizmente, não é um consenso entre os brasileiros. Muitos não enxergam que ainda vivemos sobre a égide do pensamento escravocrata, que é o pensamento da negação de direitos. Muitos não querem assumir que existe um abismo social entre brancos e negros no Brasil, porque assumir esse fato é colocar em xeque os privilégios, e ninguém quer perder privilégios. Me entristece que muitos dos nossos, que conseguiram ter uma vida melhor, acreditam na meritocracia, e por isso acham que o governo nada nos deve. Eu já travei algumas discussões muito fortes com membros da nossa família por isso. Tenho convicção de que se o Estado tivesse agido de maneira afirmativa, a senhora não teria passado pelo que passou. Não teria sido tratada como escrava. Teria tido a oportunidade de estudar e de ser uma mulher dona da sua história. Eu sei que a senhora e a Bisa não foram alfabetizadas e por isso eu valorizo muito cada palavra que tenho o direito de escrever. Sei que ainda não somos, de fato, libertos. Por isso quero honrar a sua história, quero sempre me lembrar da sua existência e de todas as histórias que ouço todos os dias, para não me esquecer de que a abolição da escravatura ainda é uma grande mentira. Sua bênção, minha avó. Com amor para pretas e pretos do futuro. Se você é negra ou negro, vive no Brasil e lê esta carta apenas no mês de maio, provavelmente nós ainda estamos presos. Eu gostaria muito que fosse diferente, mas estamos presos por armadilhas históricas. Provavelmente, enquanto você lê esta carta, ainda há grande parte da população brasileira que não entendeu a farsa da abolição do 13 de maio de 1888. Nosso povo, um povo de tradições riquíssimas que geraram a humanidade, nosso povo, que é inventor e construtor de riquezas, segue sendo desrespeitado aqui nesta terra. Infelizmente, com o apoio dos países autoproclamados desenvolvidos. Não há muito que se possa resolver imediatamente. No ano que escrevo essa carta, é possível afirmar que essa terra falhou conosco. Ainda assim, disputamos fazer parte da humanidade, ou ao menos lutamos para mudá-la, assim como fazemos
para tornar este país menos desumano. Aqui no século XXI, ainda somos a maioria dos seres sem liberdade, presos nas periferias, nos subúrbios, quebradas, favelas, maioria dos sem trabalho, sem casa, pelas ruas passando fome, frio e sendo acalentados apenas por turvas viagens alcoólicas, psicóticas, alucinógenas, pelos surtos da fome e do medo. Isso quando estamos vivos. Nossa realidade sempre foi outra. Meu povo, precisamos inventar algo novo que possa nos transportar à história e trazer as verdades à tona. Pode parecer utópico, mas penso que precisamos juntar nossos cientistas, nossas mestras, nossos sábios, para inventar máquinas de viajar no tempo. Assim vamos poder fazer viagens didáticas pelo passado e provar nossa tradição, riqueza, humanidade e também denunciar a desumanidade de quem nos expoliou. Precisamos voltar. Precisamos lembrar que só há república legítima quando se reconhece os direitos humanos de toda a população. Me parece, por agora, que o início de tudo pode ser a solução. Estou certo de que não há solução na branquitude nesse tempo de hoje. Peço que guarde essa carta com você e, quando puder, mostre ao nosso povo junto das outras que aqui seguem. O Brasil é uma farsa e precisa do nosso comando para que nosso povo tenha ao menos casa e comida, o mínimo. Quando conseguirmos a reparação e nossa realidade mudar, peço que ponha esta carta à vista de todos e nunca se esqueça da nossa luta. Até lá, cantemos, irmãs e irmãos de cor. Cantemos. Sem terra eu sou banto, sou nagô, sou do Pelô, sou do sertão, sou viço, amor, eu sou fiel, eu sou mambembe chegado em feijão. Tambu chamou, mãe preta já cantou, no coro eu vou, palma de mão. Meu céu é sonho, ouço aboio e vou, flutuo etéreo no vão. Caiu, fulou e foi pra lá com a ventania, horizonte de alegria, vida vem pra nos saudar. Ouvi dizer que o começo é o destino, vou crescer, vou ser menino, talvez seja a solução. Sem terra eu sou banto, sou nagô, sou do Pelô, sou do sertão, sou viço, amor, eu sou fiel, eu sou mambembe chegado em feijão. Aqui escreve Aloysio Letra, em algum lugar do século XXI. São Paulo, 13 de maio de 2018. Minhas queridas ancestrais, permanecemos aqui na luta entre enfrentamentos, discussões, ações para combater as violências diárias destinadas ao nosso povo. Alguns de nós voltam os olhares para as nossas origens africanas, seja através da estética, filosofia e artes. Este movimento causa inúmeros efeitos positivos. Vocês precisam ver as crianças gradualmente aprendem a admirar seus cabelos, sentir-se mais bonitas. E o sorriso quando brincam com jogos e brincadeiras africanas. É a coisa mais linda. E quando armam os Black Powers? Eu não aguento de felicidade. Aqui em casa, continuamos elevando nossas mentes, corpos aos orixás, pedindo sabedoria e força para caminhar nos trilhos do mundo. Nos terreiros e fora deles, aprendemos timidamente a falar nossas línguas ancestrais,
quimbundo, iorubá, seja algumas palavras ou frases. Sabe aquilo que tentaram tirar de nós, acreditando que os nossos mais novos nunca iam saber? Pois é, se enganaram. Cada dia que passa, muitos de nós estão empenhados em fortalecer nossas origens. É fácil? Nunca foi. Mas estamos dispostos a lutar, seja na área da educação, da saúde ou cultura. Vocês não vão acreditar. Por meio de muita luta, agora as crianças aprendem nas escolas a história, a cultura e a arte que vocês construíram. Porém, tem coisas que não mudaram. Nossos jovens ainda continuam sendo assassinados pelas mãos dos capitães de mato. Sabe, vó Francisca, aquela história que você me contou? Que o seu companheiro chutou sua barriga até perder seu neném? Ou vó Dalice, que seu companheiro falou que ia comprar cigarros e nunca mais voltou? Hoje eu sei muito bem que é isso. As mulheres pretas vivenciam coisas semelhantes, mas estamos dispostas a cuidar uma das outras, seja através de grupo ou com uma amiga mais próxima, mas nós estamos juntas. Isso é que importa. Sei que vocês estão olhando o nosso empenho. Tenho certeza que todos os dias vocês estão ao nosso lado, amparando nossos caminhos. Obrigada por não nos deixar cair. Oiá é o vento, algum caminho, assinado Odara. É difícil pensar em uma carta para você, minha mãe, porque você está comigo enquanto eu escrevo essa carta. É difícil colocar em palavras como é a minha vida, porque eu sinto que você está comigo todos os dias e abre meus caminhos. Desde pequena eu sei que você tem um plano especial para cumprir e que você me escolheu. Eu comecei essa carta diversas vezes, mas algo me impedia de continuar. Eu nunca fui muito boa com a escrita, eu prefiro falar. O falar é mais fácil para mim. Eu consigo ver a reação dos meus interlocutores e reagir a isso. Eu também tenho que admitir que é profundamente doloroso te imaginar escravizada. É difícil imaginar sua dor, sua vivência, seus temores e anseios, mas também suas perspectivas de futuro. Eu choro imaginando sua fragilidade em um mundo de violência estrutural e desumanização total. Porém, materializar nossa conexão nessa carta me trouxe uma perspectiva nova de que mudanças podem e vão acontecer. Eu sou o seu sonho materializado e eu luto para que meus descendentes sejam a materialização dos meus sonhos também. Eu quero te dizer que nós estamos bem, que estamos lutando e estamos vencendo, minha mãe. Caminhar nesse mundo na nossa pele não é fácil, mas a gente não anda só. Eu só agradeço por tanto amor em um momento histórico onde não havia esperança. Não existe verdadeira libertação sem amor e respeito a você. Por isso essa carta é tão importante. Eu te honro e eu te amo todos os dias. Quando penso que não há razões para continuar a lutar por um mundo sem racismo, sem discriminação e ódio, eu penso no que você enfrentou e venceu. Sim, você venceu. Você resplandece em mim. Ana Paula Barreto,
2018. E é com saudades que escrevo a vocês para dar notícias minhas, querida mãe, querida avó e querida Maria, minha irmã. Quanto a vocês, tenho certeza que se encontra muito bem no colo de Deus. Meu coração se enche de ternura ao lembrar dos conselhos, do carinho que tenho carregado comigo ao longo dos meus mais de 60 anos de vida. Mãe, quando você foi para o céu, eu tinha menos de 5 anos, a caçula dos seus 6 filhos. Os maiores foram em busca de sobrevivência. Eu e os outros menores ficamos esparramados como os batatas na terra vermelha. Minha infância foi marcada pelo abandono, com tudo que nele se encerra. Fome, violência, abusos de toda sorte, moral, física, mental e sexual. A cidade que nasci naquela época, tudo era separado. O barbeiro onde cortava-se cabelo, nas igrejas onde se podia sentar, nos clubes de dança. Os trabalhadores domésticos entravam e saíam pelos fundos. O lazer, as festas, não tinha convívio com os não negros. Os lugares onde moravam os negros não tinham água, eram cisterna, nem luz elétrica. Mãe, o conforto que experimentei era quando minha avó, Chica, me pegava no colo. Ou quando minha irmã Maria me ensinava a rezar. Mãe, deixei para trás a pequena Ituiutaba, Minas Gerais. Fugi com alguns irmãos para São Paulo, em agosto de 1964, 13 anos, pouco alfabetizada. São Paulo, cidade grande, milhares de pessoas de diferentes lugares do país e do mundo. Então, comecei a entender o que era ser mulher, negra, pobre, brasileira. Aos 19 anos, conheci o verdadeiro amor, incondicional, com o nascimento do meu único filho. Antes, perdi minha amada irmã Maria, que me ensinou a fortalecer a semente da fé em Deus. E o fracasso do meu casamento, embora tenha seguido todos os protocolos convencionais, tudo isso antes da chegada do meu bebê. Mãe, nasci e renasci várias vezes. Virei leoa. A consciência da chamada civilização cristã desabrochou, enfim. Como os meus pares de luta dos movimentos negros, raciais, cidadania e mulher, vi o mundo e suas divisões e os poucos lugares que se destinam para nós. Iluminou-se uma grande tela. Fomos mantidos, escravizados e subservientes para os cristãos que aqui vieram para explorar este lado do planeta há 500 anos. Na minha caminhada escolar,
Nada se ouvia de onde viemos e por quê. A leitura era que aceitamos ser escravos sem reclamar, por troca de moedas, nos países colonizados pelos europeus. A escravidão perpetuou, mesmo depois do advento da abolição, em maio de 1888. E se vê sinais nos dias de hoje. Mãe, entendi por que foi para o céu tão cedo. Não teve tratamento de sua saúde. No momento que precisou, foste como objeto sem história. Lembro suas últimas lágrimas. Vi seus olhos brilhantes, querendo me dizer: não chores. Mãe, eu e seus netos iniciamos uma viagem nesse novo tempo. Até que os leões aprendam a escrever e a contar as suas histórias, as histórias de caça sempre favorecerão aos caçadores. Provérbio africano. Meus queridos ancestrais, estou por meio dessas linhas agradecendo o bom trabalho que fizeram a nossa descendência. Ainda lutamos bastante, mas vocês plantaram a união e companheirismo. Continua assim. O que acontece com um, todos têm que saber e ajudar, da forma que for possível. E falamos sempre, a gente se mete sim, somos uma família. Sabe aqueles almoços de domingo, mãe, que a tiazinha fazia? Nós estamos tentando continuar. E seus bisnetos ficam olhando nós na cozinha dando risada. Quando era pequena eu lembro, quando a senhora e minhas tias preparavam o almoço, saiu umas gargalhadas e eu pensava, o que será que elas estão falando? E logo saía para brincar. E só senti o perfume da comida por toda a casa. Hoje olho nos olhos dos seus bisnetos e vejo o mesmo olhar quando sai as gargalhadas. O que será que elas estão falando? A mesma curiosidade. Ah, mãe, sempre que possível tem samba no balde do tio Carlito. Com menos frequência, precisamos fazer mais. Mas e cantar Lupicínio Rodrigues. Tenho que agradecer ao meu tio pelo gosto musical que tenho hoje. A gente tinha que aprender a cantar Lupicínio, Noite Ilustrada e outros. Continuamos todos de candomblé, forte na fé. Lembra quando eu queria fazer a primeira comunhão, a senhora disse que não ia fazer e pronto? Eu não entendi muito bem na época. Era pequena, minhas coleguinhas estavam fazendo e também queria. Hoje eu entendo, somos descendentes de deuses africanos e realmente não precisava ser catequizada, sou livre. Só tenho a agradecer a senhora com suas poucas palavras, mas com uma sabedoria enorme para passar valores. Eu só fui entender depois que fui adulta e mãe. Quando a coisa apertava em casa, eu usava a mesma frase, come o que tem e espera por que vem. A cabeça erguida, no chão não se encontra nada. Só tenho que agradecer por todos esses ensinamentos com poucas palavras e grandes valores. Seguimos firmes, a sua descendência segue forte. Obrigada por nos amar tanto, um grande beijo e até um dia. São Paulo, 13 de maio de 2018. Aos cuidados de Mariquinha Firmina de Santana.
A benção, minha bisa. Quem te escreve é a sua bisneta, Elisandra Souza. Sou a segunda filha de seu neto Felício, com Amélia. Nasci em 3 de julho de 1983. Não nos conhecemos, mas trago em mim a alegria de ser sua continuidade, sua força e resistência. Vem de você essa herança ancestral de mulher negra que trago na minha pele. Me contaram que adorava fumar seu cachimbo de barro na beira do rio Itapicuru e que gostava de temperar os alimentos com muito cominho. Quero te contar sobre mim. Me tornei escritora. Gosto de escrever poesias sobre amor, ancestralidade e lutar pelos direitos humanos, que tanto nos é negado. Bisa, acredita que até hoje, no século XXI, ainda temos o racismo como o principal motivo de desigualdade. Eu também quero te contar que estudei para ser jornalista. Fui sua primeira bisneta a cursar a universidade, graças a um presidente nordestino que criou um programa chamado Universidade para Todos, o ProUni. Acredita, Bisa, que nesse momento ele está preso, por ter sido acusado injustamente. Mas sabemos que o maior crime que ele cometeu foi colocar sua bisneta na faculdade. Mas estamos lutando para que ele possa sair da cadeia. Outra coisa que quero te contar é que me iniciei no candomblé. Bisa, eu sou Equede de Logum Edé e filha de Xangô. Meu orixá é da justiça. Acredita que ainda cultuamos nossos orixás com muita discriminação e racismo. Eu tive medo no início de ser discriminada, mas deu tudo certo. Em outubro, darei a minha primeira obrigação. A minha saída como Equede se deu na comemoração de 40 anos de iniciado do pai Rogério. Meu coração acelerou de uma forma que pensei que iria desmaiar no meio do barracão. Atualmente, moro na periferia de São Paulo. Painho não está mais conosco. Ele faz muita falta. Ele tinha tanto orgulho das suas 3 filhas. Vivo com minha mãe e as minhas irmãs e sobrinho moram no mesmo quintal. Me despeço com orgulho e amor de fazer parte da sua linhagem de mulheres negras que não desistiram e espalharam boas novas nas fumaças dos nossos cachimbos. Com amor, sua bisneta, Elisandra. Gostaria de começar essa carta de uma forma positiva. Dizer que a escravidão a qual vocês sobreviveram e resistiram por tanto tempo não tem mais impacto nos dias de hoje. Que nós, negras e negros, estamos vivendo em um país próspero, um mundo igualitário e feliz, como sonhou Martin Luther King. Queria começar dizendo que tudo aquilo que vocês sonharam ou tentaram sonhar já existe da maneira mais plena, mas infelizmente isso ainda não aconteceu. O que também não quer dizer que a luta de vocês foi em vão. Ainda vivemos resquícios da escravidão. Para a branquitude, parece um período muito distante. Para nós, uma época da história que ressurge todos os dias de diferentes formas. Entendi esse resquício ainda criança, quando estava na escola. Era uma aula em que falávamos sobre nossos sobrenomes e a origem de nossas famílias. Enquanto uns diziam, meu avô era português,
Meu sobrenome é espanhol. Minha família é metade alemã. Eu, única negra da sala, em uma escola particular, apenas ouvia em silêncio. Senti vontade de dizer Angola, mas não disse. Vivemos tempos sombrios, e embora a vida por aqui esteja cada vez mais assustadora, nesse país chamado Brasil, somos mais de 50% da população e uma fatia, ainda pequena, eu sei, conseguiu ter acesso aos estudos, à universidade, conseguiu ter uma profissão. Embora queiram nos invibilizar a todo tempo, hoje somos muitos, em muitas áreas. Estamos na TV, no cinema, nas passarelas, no audiovisual, no jornalismo, na área da saúde, nas universidades e em muitos outros espaços. Somos responsáveis pelas nossas escolhas de acordo com as oportunidades que surgem. Somos livres, aparentemente. Ainda que tudo pareça perfeito, eu preciso contar a vocês que a cada passo à frente tem um enfrentamento ao período escravocrata. Nossos corpos ainda são mortos apenas por serem pretos. Matar um corpo negro não custa nada para eles, policiais, milicianos, e para a branquitude opressora que nos mata todos os dias, não de forma física, mas psicológica. O tiro, as chibatadas, vêm em forma de piadas racistas, de blackface, de desrespeito com nossos cabelos, nossa cultura, nossa religião. Vem em forma de publicidade, quando campanhas se apropriam de termos importantes para nós, como Black is Beautiful, para falar apenas de uma marca de papel higiênico. O barulho das chibatadas que vocês levavam ecoam em mim toda vez que um jovem negro é assassinado. Quando um grupo de amigos são mortos por serem considerados suspeitos, quando apenas estavam em um momento de comemoração. Quando corpos são arrastados iguais aos da Cláudia. Quando tiram a vida de Marielle Franco de forma covarde e violenta. Ecoa em mim o sentimento de impotência, porque campanhas e movimentos sociais sobre o genocídio da população negra se faz necessário cada vez mais. Pulsa em mim o ódio toda vez que alguém fala sobre meritocracia, sobre esforçar-se para subir na vida, sobre acusação de vitimismo quando questionamos algo ou quando nossa voz ganha força e amplitude. Mesmo orgulhosa, fortalecida e consciente da minha cor retinta, da minha família, de vocês e de nossos passos, eu vivo com medo. Medo porque a carne mais barata do mercado ainda é a carne negra, como disse Elza Soares. Tenho medo porque as mulheres negras ainda são as que mais sofrem violências domésticas, ganham os menores salários, são as que menos se casam, recebem menos afeto. Nossos corpos ainda são objetificados e vistos apenas como potências sexuais pelos senhores de engenho, homens brancos que transam conosco e casam com as sinhazinhas. Sim, elas ainda existem. Aliás, a estrutura de senhor do engenho, sinhazinha, capitão do mato, casa grande e senzala ainda existem, mas de outras formas. Essas nomenclaturas surgem representadas na figura do homem branco hétero, detentor de todos os privilégios que se sentem donos de nós. Surge em forma de vereador pobre, preto e gay que ignora as nossas questões. Surge como restaurante de classe média alta, com a justificativa de homenagear a comida que vocês faziam. Mas hoje, fortalecida cada vez mais por vocês, pela nossa história e por pessoas a quem eu admiro muito, como Nelson Mandela, Oprah, Michelle Obama, Elisa Lucinda, Lázaro Ramos, Edson Benedito Luiz, Conceição Valadão Luiz, Naira Aparecida de Souza Luiz, Adele Cristina de Souza Lucas, Bruno Augusto, Racionais MCs, Thaís Araújo. Essas palavras de dor não vão mais me abater. Vai ecoar em mim todas as palavras de fortalecimento e principalmente as palavras de Cidinha Oliveira e Mãe Beth. Nenhuma de nós vai aguentar sozinha. Fiquem juntas. Fiquemos juntas. Fiquemos juntas. Fiquemos juntas. E eu complemento. Ficaremos juntas. Estamos juntas. Sexta-feira, dia de Oxalá. Xeuê, babá. Epa, epa, babá. Fiquem juntas. Nenhuma de nós, nenhuma, vai aguentar sozinha. Fiquem juntas.
É preciso procurar as outras. É preciso ser procurada pelas outras. Fiquem juntas. Uma chora, a outra enxuga. Outra cai, a uma levanta. Fiquem juntas. Nenhuma de nós, nenhuma, vai aguentar sozinha. Precisamos mais do que nunca ter sempre uma mulher por perto. Fiquem juntas. Cidinha Oliveira, 19/3/2018. E Nega Duda, mandando esse áudio para vocês. Fiquemos juntas. Fiquemos juntas. Aos meus ancestrais. Escrevo para contar dos meus emaranhados. Nos emaranhados dos meus cachos e do crespo da minha mãe, na mistura de tons de pele que meus familiares possuem, na condição em que vivemos, na classe social e cultura que estou imersa, a forma que o afeto foi desenrolando em minha vida, o olhar diferente que direcionavam a mim, principalmente para o meu irmão mais velho, diante da postura rígida do meu pai. Desde criança, essas percepções de etnia e classe, de modo ingênuo, borbulhavam dentro de mim. Na adolescência, a curiosidade de saber das minhas origens. No período escolar, pouco relataram sobre a história da África. Relatavam sobre o período escravocrata com um tom de piedade, mas não traziam a problemática da consequência perversa desse período. Cicatriz passada da minha tataravó para mim e que até hoje permeiam a constituição desigual da sociedade, principalmente para nós mulheres negras. Em minha busca pessoal, fui tendo a clareza que as instituições educacionais não explicaram e nem queriam explicar que o tempo que passou, na verdade, não passou. Ele não apagou essas marcas e elas ficam como herança. Dizem escravos como se fosse uma condição escolhida, mas vocês, meus ancestrais, foram trazidos e retirados da condição humana. Com o tempo e por meio de leituras, troca de diálogo, fui compreendendo que nossa condição humana atualmente não é questionada e colocada como patologia. Digo de modo breve, questionada, quando reivindicamos os nossos direitos, e patologizada quando denunciamos comportamentos racistas. Essa ação direcionada aos nossos corpos produz um sentimento de angústia, e por quem tenta nos oprimir, nomeiam como paranoia. Vocês também se sentiam assim? Penso no teu corpo, que foi violentamente violado. Hoje lembro o número de corpos negros, condenados e mortos sem culpa. Em seguida, reflito de como somos hipersexualizados e objetificados, como se fosse natural ser tratados como objeto de desejo. Diante disso, devemos agradecer de sermos vistos de modo tão abusivo. As mesmas pessoas que nos colocam como objeto de desejo sexual são os mesmos que, ao encontrar um de nós na rua, desviam o caminho, nos seguem nos estabelecimentos. Nossos traços, ora são vistos como estranhos, ora são vistos como exóticos. Detalhe: exótico desde que tem a semelhança dos traços do opressor. Nos nomeiam como briguentas e briguentos e depois afirmam que não são racistas. Quando não nos impomos ou reivindicamos algo, somos ótimos.
mas quando nos posicionamos, toda a negatividade é lançada em nossos corpos negros. Caso haja expressão diante de qualquer situação, pode ser uma oportunidade para quererem nos domesticar. Para a compreensão das minhas percepções, compartilho das palavras da psicóloga e psicanalista negra Isildinha Batista Nogueira, que diz: libertos do cativeiro, mas jamais libertos da condição escravos. Por causa desse estigma, os negros têm sofrido discriminação que sempre tem como base a ideia de serem inferiores e, portanto, não merecedores de possibilidades sociais iguais. Sem contar das invenções e produções de estudos que foram embranquecidos e silenciados. Se não conta a história de glória de vocês, isso significa que querem nos silenciar, querem nos destruir, dizendo que não é bem assim. Nos forçam a negar. Querem que a gente acredite que somos incapazes, mas sabemos que podemos ir muito além. Sabemos que vocês não querem que a gente volte para as correntes presas aos nossos pés e mentes. Muitos de nós têm lutado, resistindo e existindo nessa sociedade tão desiguais. Muitos têm lutado no cotidiano, alertando práticas racistas, cuidando de nossa saúde mental, reivindicando ações, denunciando opressões de cunho ético-racial, falando sobre a importância do afeto, falando sobre a importância de amar quem somos, amar os nossos traços, nossa cor, amar uns aos outros, desconstruir essa imposição de padrão de beleza branco. Vocês, meus ancestrais, sofreram não somente no corpo, mas na mente. A violência da escravidão depois de liberto, a violência para sobreviver em liberdade e construir uma trajetória para que eu e os nossos pudéssemos não somente sobreviver, mas viver de forma humana, sem se questionar, nos emaranhados da estética dos nossos cabelos, mas que pudéssemos ser fagados nos crespos, no nosso tom de pele e traços, embalados por melodia que vocês deixaram como herança para acompanhar o nosso viver, nossas conquistas. Em silêncio, nos momentos de angústias e que nenhuma resposta consigo enxergar, penso nas preces que vocês faziam. Recordo da oração que minha avó me entregou há alguns anos. Imaginei suas mãos que suportaram a dor. De um modo simbólico, aquela oração me preparava para compreender as facetas do letramento racial, a conhecer a forma de pensar e agir do opressor. Posteriormente, encontrar maneiras de enfrentar as diversas formas que o racismo se apresenta. Encontrar meios de me fortalecer para não desistir dos meus ideais e para conseguir acolher os anseios do nosso povo. Entender que o morro que subo diariamente e o modo que me tratam devido à minha etnia e classe social pode ser um impulso para resistir e não em desistir. Eu não sou a única nessa condição e, como em alguns momentos, eu tenho que ser resiliente, se for possível, porque independente dos espaços que ocupamos, sabemos que somos seres repletos de afeto e potência, e muita potência. E dos emaranhados dos meus cachos, eu sigo.